de pensar. Além do epicurismo e além do estoicismo, vão surgir várias outras formas de pensamento, com algum misticismo mais ou menos, com uma relação mais ou menos associada assim, com a sociedade, muito vinculados a um pensamento mais oriental, mais voltado para o Oriente Médio e tal, né, uma mistura danada, mas vão surgir dois que vão fazer um coro aí, vão fazer coro a esse pensamento tanto estoicista quanto o epicurista, que é justamente o pirronismo ou o ceticismo e o cinismo. Né? A gente vai ver agora rapidamente, para encerrar também essa história e a gente zerar a nossa aventura pela antiguidade greco-romana. Tá? Fundado a partir das ideias de Pirro de Élida, que viveu entre 365 e 275 a.C., o pirronismo foi uma corrente filosófica que defendia a ideia de que tudo é incerto, nenhum conhecimento é seguro, qualquer argumento pode ser contestado. Por isso, seus seguidores propunham que as pessoas adotassem a suspensão do juízo, ou epoché em grego. Isto é, a abstenção de fazer qualquer julgamento, já que a busca de uma verdade plena é inútil. Desse modo, aceitando que das coisas se podem conhecer apenas as aparências e desfrutando o imediato captado pelos sentidos, as pessoas viveriam felizes e em paz. O pirronismo constitui, portanto, uma forma de ceticismo, pois professa a impossibilidade do conhecimento, da obtenção da verdade absoluta. E o cinismo. A palavra cinismo vem do grego kinos, que significa cão, cínico, do grego kínicos, significa como um cão. Eu fico falando essas coisas em grego, eu não entendo nada de grego, tá? Mas eu sempre acho que a etimologia, né, saber de onde vem a palavra, tem um significado importante. Né? Imagina, saber que a palavra cínico vem de quinos, que significa cão, cachorro. Então, quem tem cachorro aí em casa? O cachorro é um cínico, assim, entende? Não que signifique, não que ele seja um cínico hoje, mas essa palavra, as palavras têm muita importância nesse sentido. Né? Levavam ao extremo a tese socrática de que o ser humano deve procurar conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. Por isso, Diógenes de Sino... Deixa eu botar aqui o... Eu tenho um PowerPointzinho aqui que faz a mesma coisa. Vamos lá. Aí eu leio junto. Apresentar, janelinha, compartilhando. Ok. Aqui, fica mais fácil. Pirronismo, então, é uma doutrina do pensador grego Pirro de Élida, que, fundando uma nova escola filosófica, o ceticismo, prescrevia o cultivo de um estado permanente de dúvida, refratário aos dogmas, às certezas inquestionáveis e à ideia de verdade. Qualquer doutrina ou argumentação filosófica de natureza cética ou ceticista, né, vai poder ser chamada de pirronismo. Tá? Essa figura aqui é o Pirro de Élida. A filosofia de Pirro nos mostra que ser cético é aquele que segue o ceticismo. Ou seja, aquele que parte da dúvida e da descrença sobre um determinado fundamento, sendo base para diversos nihilistas na filosofia contemporânea. Tá? O ceticismo ele parte do questionamento para o conhecimento, onde essa verdade pode não atingir as pretensões do indivíduo cético. Ou seja, a descrença é excessiva nessa visão. Tá? Como o ceticismo, o individualismo, a competitividade que geram uma sensação de vazio, nos colocam na posição de sempre precisarmos de algo novo. O pirronismo, também conhecido como ceticismo pirrônico, foi uma tradição da corrente filosófica do ceticismo e se tornou influente muitos séculos atrás, desde o surgimento da moderna visão científica. Né? O cientificismo, que chamam, quando, tem muito a ver com esse pensamento cético, né? Com esse ceticismo que existe e permanente. Isso aqui está impossível de ler, eu nem vou insistir.
Então, o ceticismo é uma corrente de pensamento filosófico que defende a ideia da impossibilidade do conhecimento de qualquer verdade. Criado na Grécia Antiga por Pirro de Elis, filósofo grego, essa filosofia rejeita qualquer tipo de dogma, né? A afirmação considerada verdadeira sem comprovação. O dogma é isso, né? Um dogma é uma afirmação que eu considero como verdadeira, mas eu não consigo provar a verdade daquilo. Para Pirro, o verdadeiro sábio é aquele que se fecha em si mesmo e silencia, isto é, não emite nenhum juízo. Só isso lhe trará felicidade. Muitos gurus, não sei se vocês já viram, né, já ouviram falar, muitos gurus usam essa estratégia, muitos gurus adotam essa postura do silêncio, às vezes radicalmente até no voto de silêncio, né, de ficar quieto, de não se deixar influenciar por nada do exterior, para tentar achar dentro de si próprio as respostas. Enfim, tem picaretagem nessa história, mas tem muita gente que vai fundo, né, muito fundo nessas tentativas internas de descobrir suas próprias vozes, suas próprias respostas, né? E aí a gente vai para o outro lado, que é o do cinismo, que também é uma escola filosófica que vai ter uma certa repercussão nesse período. Agora, o Diógenes de Sinope, que é o criador do cinismo, ele é contemporâneo do Sócrates, ele é mais antigo, assim, ele vive ali em paralelo à vida do Platão, por exemplo, né, do Aristóteles, ele está ali entre os dois, ele acompanha a vida. Ele nasce em 413, então quando o Sócrates morre, ele tem 14 anos. Né? Ele é um cara, ele é contemporâneo ali dessa turma toda. E ele adota a filosofia socrática de uma maneira muito radical. Assim, é como se ele tivesse passado, típico de um garoto de 14 anos, passado ali pelo pensamento, por uma aula daquelas do Sócrates, né? E eu tenho ouvido aquilo e entendido meio errado, eu tenho entendido aquilo e levado aquilo a uma radicalidade extrema, né? Porque os cínicos eles levavam ao extremo a tese socrática de que o ser humano deve procurar conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. Por isso, o Diógenes de Sinope, o pensador mais destacado dessa escola, é conhecido como Sócrates demente, ou Sócrates louco, pois questionava os valores e as convenções sociais de forma radical e procurava levar uma vida estritamente conforme os princípios que considerava moralmente corretos. Era muito moralista, não, muito radicalmente, né, devoto da sua própria filosofia. Vivendo em uma época em que as conquistas de Alexandre o Grande promoveram o helenismo, que mesclou culturas e populações, Diógenes também não tinha apreço pela diferença entre grego e estrangeiro. Conta-se que quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, teria respondido: sou cosmopolita, palavra de origem grega que significa cidadão do mundo. E aí eu volto, né, àquela velha ladainha, quase minha, de tentar achar os pontos de convergência com o mundo contemporâneo. Eu desconfio e acredito, sinceramente, que as novas gerações, sobretudo a de vocês, né, a geração Z, se eu não me engano, e a dos meus filhos, a geração Alfa, né, que são nascidos já no mundo totalmente digital, do século depois de 2010, são talvez os mais comprometidos com esse cosmopolitismo que existam. São as gerações que mais podem abrir o mapa e olhar para o mundo e falar: qualquer lugar é lugar para mim. As gerações anteriores elas tinham um compromisso muito grande com os nacionalismos, com a valorização do seu próprio pedaço, da sua própria terra, do seu próprio canto, do seu próprio mundo. Hoje em dia, com um notebook debaixo do braço, um tablet ou um celular, vocês podem até fazer home office em qualquer canto. Vocês podem até trabalhar na China para uma empresa do Canadá, vocês podem trabalhar na Indonésia para uma empresa do Brasil, vocês podem trabalhar na Argentina para uma empresa da França, vocês podem circular o mundo. Eu sei que estou exagerando, porque existem questões financeiras nisso, mas a lógica do emprego é uma lógica globalizada. Então, nada no mundo, nenhum período histórico
tão cosmopolita quanto hoje, quando o tempo atual. Há muitas histórias de sabedoria e humor sobre o Diógenes. Uma delas conta que ele morava em um barril, tipo o Chaves, né? E que, certa vez, Alexandre Magno foi visitá-lo. De pé, em frente à casa, Alexandre perguntou-lhe se havia algo que ele, como imperador, poderia fazer em seu benefício. Diógenes respondeu prontamente: sim, pode sair da frente do meu sol. Diz a lenda que Alexandre, impressionado com o desprezo do filósofo pelos bens materiais, teria comentado: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. E aí, vamos ler um último negocinho aqui, que é um artigo do Carlos Heitor Coni, que é um escritor brasileiro, que virou um imortal, é um membro da Academia Brasileira de Letras, e ele faz uma adaptação pequena, curta, de uma outra história do Diógenes, o louco, do Sócrates demente, ou do Diógenes, criador do cinismo. O barril e a esmola. Zombavam de Diógenes. Além de morar num barril, volta e meia era visto pedindo esmolas às estátuas. Cegas por serem estátuas, eram duplamente cegas porque não tinham olhos. Uma das características da estatuária grega. Perguntaram a Diógenes por que pedir esmolas a estátuas inanimadas de olhos vazios. Ele respondia que estava habituado, ou melhor, ele respondia que estava se habituando à recusa. Pedindo a quem não o via, nem o sentia, ele ficava nem aborrecido, ele nem ficava aborrecido pelo fato de não ser atendido. É mais ou menos uma imagem que pode ser utilizada para definir as relações entre a sociedade e o poder. Tal como as estátuas gregas, o poder tem os olhos vazados, só olha para dentro de si mesmo, de seus interesses, de continuidade e de mais poder. A sociedade, em linhas gerais, não chega a morar num barril. Uma pequena minoria mora em coisa mais substancial. A maioria mora em espaços um pouco maiores do que um barril. E a gente que nem consegue um barril para morar. Fica mesmo embaixo da ponte ou por cima das calçadas. Morando em coisa melhor, igual ou pior do que um barril, a sociedade tem necessidade de pedir não exatamente esmolas ao poder, mas medidas de segurança, emprego, saúde e educação. Dispõe de vários canais para isso, mas na etapa final, todos se resumem numa estátua fria, de olhos que nem estão fechados, estão vazios. Dito isso, eu acho que a gente fecha esse ciclo aí. Tem um final, na verdade, que é justamente a passagem, né, para o pensamento greco-romano. A gente, na verdade, já está falando desse pensamento greco-romano, enfim, na medida em que a gente fala do Sêneca, falou do Epiteto, tal, de pensadores que já estão nesse mundo romano por excelência, né? Só para finalizar, só para terminar a nossa aula, o último período da filosofia antiga, conhecido como greco-romano, corresponde, em termos históricos, à fase de expansão militar de Roma, desde as guerras púnicas, iniciadas em 264 a.C., até a decadência do Império Romano, em fins do século V da era cristã. Trata-se de um período longo em anos, mas pouco notável no que diz respeito à originalidade de ideias filosóficas. A atividade reflexiva esteve mais voltada à tarefa de assimilar e desenvolver as contribuições culturais herdadas da Grécia clássica, principalmente do que a se tentar criar novos caminhos para a filosofia. Entre os principais pensadores desse período, destacaram-se Cícero, né, 106 a 43 a.C., República Romana, grande orador, defensor da República em Roma, responsável pela retransmissão de grande parte da terminologia filosófica grega para o latim. Sêneca, 4 a.C. a 65,
bem no surgimento ali da era cristã, máximo representante do estoicismo romano, e Plutarco, de 46 a 122, já depois de Cristo, biógrafo, historiador e moralista, e Plotino, 205 a 270 depois de Cristo, já no meio do Império Romano, já na decadência do Império Romano, maior expoente do neoplatonismo, né, que a gente depois, numa outra oportunidade, vê, que vão ser as filosofias, né, que vão meio que dar origem ao pensamento medieval, tá? A progressiva penetração do cristianismo no Império Romano, em declínio, é uma das características fundamentais desse período. A difusão e a consolidação do cristianismo pela Igreja Católica atuaram na dissolução da força da filosofia grega clássica, que passou a ser qualificada de pagã, ou própria dos povos não cristãos. Né? Pagão é aquilo que é próprio dos povos não cristãos. Esse é o significado da palavra. Né? E aí o pensamento que vai surgir depois disso é o pensamento cristão, né, na medievalidade, algo que a gente vai ver depois. Se não no final desse ano, no finalzinho, acho que não vai dar tempo, a gente vai ver no começo de 2022. Tá bom, meninos? Eu acho que é isso. Pelo menos por hoje é só.